Olá, tudo certinho com vocês por aí? No vídeo de hoje, venho trazer para vocês mais um vídeo sobre o cinema e o direito do trabalho. Hoje vamos falar do filme Os Companheiros, como foi traduzido para o português. É uma comédia italiana, estrelada por Marcello Mastroianni e dirigida por Mario Monicelli, de 1963, que conta a história de empregados de uma empresa têxtil que tem sua mão de obra explorada em Turim, na Itália. Se você quer saber mais sobre as relações de trabalho no final do século XIX e as similaridades com nossa época atual, não sai daí não. Mas antes de começar esse vídeo, já dá aquele like rapidinho aí e se inscreve no nosso canal se por acaso você ainda não for inscrito. Ativa também o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que vai aparecer por aqui. Bom, já fez isso? Então vamos pro vídeo. A história contada no filme começa no fim do século XIX e demonstra uma época em que a exploração do trabalho operário não tinha limites, onde se explorava a força de trabalho do empregado por mais de 14 horas diárias, com uma curta pausa para alimentação e retorno imediato ao trabalho. Esse é outro filme que indico, pois ele demonstra como eram as relações de trabalho no início de tudo, quando ainda não existiam leis que garantissem condições mínimas para o trabalho. Porém com um toque de humor, que ficam por conta dos acontecimentos do dia a dia das pessoas que trabalham naquela empresa e vão e voltam do trabalho quase sempre juntas. O filme mostra muito claramente os abusos do empregador com relação à jornada de trabalho, impondo aos mesmos uma longa jornada, como podemos observar através de um relógio colocado no galpão da fábrica, onde em meio a todo aquele barulho das máquinas e fumaça, ele mostra o tempo passando e os empregados ali, trabalhando muitas horas seguidas, fazendo a mesma coisa em ambiente totalmente insalubre, sem equipamentos de proteção e quase sem se alimentar, pois o período para isso era muito curto, pois o sinal da empresa já toca rapidamente para que eles voltem ao trabalho. É claro que nesse ritmo de trabalho, acidentes de trabalho vão acontecer aos montes. Já no fim do dia, podemos ver os empregados cansados, contudo mantendo-se firmes para terminar a jornada de trabalho e ir para casa. Normalmente, os operários saíam de casa com os filhos dormindo e voltavam quando eles já estavam dormindo novamente. E em um dado momento, um acidente acontece e um dos colegas de trabalho fica gravemente ferido em uma das máquinas devido à extenuante jornada de trabalho. O fato faz os demais operários questionarem suas condições e, sobretudo, a jornada de trabalho, que era de 14 horas diárias. Situação essa que somente era aceita porque no final do século XIX os operários do mundo inteiro viviam uma situação de miséria e quando encontravam trabalho tinham que agradecer e não reclamar. Por essa razão, os empregadores abusavam e utilizavam os trabalhadores quase sempre como escravos. Nessa época, jornadas de trabalho de 12, 13 até 16 horas diárias eram impostas aos trabalhadores, principalmente nas fábricas. Licença maternidade, férias, seguridade social, nada disso existia. Essa situação, que foi impulsionada com a Revolução Industrial, acabava com a saúde e com a vida dos trabalhadores. Além disso, não era incomum ver crianças trabalhando no mesmo ritmo dos adultos, pois como 12 ou 13 anos de idade, já começavam a trabalhar nas fábricas. A maioria nem sabia ler nem escrever, fato que o filme aborda de forma suave, trazendo o lado cômico da referida questão, contudo sabemos que tal situação é bem triste. Em alguns países, frente à situação precária de trabalho que enfrentavam, a classe operária começava a se organizar para lutar por seus direitos. Na Inglaterra, existiu o cartismo, movimento surgido a partir de uma carta do povo, enviada ao parlamento inglês para a Associação Geral dos Operários de Londres. Eles atacavam as fábricas e quebravam as máquinas em protestos contra o desemprego e a enorme jornada de trabalho. Logo, a classe operária percebeu que o problema não estava exatamente nas máquinas, mas estava na forma como a burguesia organizava a produção e na propriedade dos meios de produção por essa mesma burguesia. Em outros países europeus, as grandes fábricas começavam a surgir e com elas a concentração de uma classe operária cada vez mais numerosa nas grandes capitais. Porém, a organização sindical e política ainda não havia chegado com força até o início do século XX. E é justamente o que nos mostra o filme, essa tentativa de organização como sendo o início da organização da classe operária na Itália. Como já mencionei, a saga começa quando um operário, cansado, se descuida na operação da máquina e perde a mão. Seus colegas operários vão ao hospital se solidarizar e lá mesmo decidem ir falar com o patrão sobre a diminuição do tempo de trabalho diário. Assim surge entre os operários uma organização chamada Comitê, para representar os empregados junto aos seus empregadores.
Mas a coisa não era tão simples como parecia, pois o medo de perder o emprego era muito maior do que o desejo de conquistar melhores condições de trabalho. É nesse contexto que chega o professor chamado Sinigallia, interpretado por Marcello Mastroianni, que participa por acaso de uma das assembleias do comitê e já se destaca com um monte de ideias. Essas ideias são reprimidas pela polícia e pelo exército, sofrem tentativas de suborno e de divisão do movimento. Os empregados fazem milagre para poder sobreviver à fome imposta pelas duras condições da greve. Percebem como esse contexto ainda é atual para nós? A intensificação do trabalho representa cada vez mais um mal à sociedade. Com o aumento da tecnologia, parece que fica ainda pior, pois agora mesmo não paramos um minuto, estamos sempre online e nos é permitido estar sempre à disposição do nosso empregador, mesmo após tocar o sinal da fábrica. A prorrogação de horas ainda é uma prática comum, e hoje ainda observamos outras formas de tentar torná-las mais humanas, como por exemplo o banco de horas, que permite a compensação de dias de folga em razão das horas extras trabalhadas, ou ainda o próprio adicional de horas extras, que paga a jornada laborada além dos limites legais. Contudo, tais compensações estão de fato auxiliando o trabalhador? Ou ainda continuamos escravos do trabalho, levando o trabalho para casa, não nos desconectando em razão do celular, laborando em jornadas extenuantes, saindo cansados de nossos trabalhos e sofrendo acidentes frente ao cansaço. Além de aumentar o estresse, ansiedade, depressão, doenças essas que podemos chamar de ocupacionais, esses direitos, muito embora aparentemente tenham sido resolvidos com legislação para proteger o trabalhador, sempre existe uma forma de flexibilizar essa legislação, trazendo prejuízos aos empregados novamente. O importante é saber que sempre se poderá contar com o judiciário para apreciar essas questões, pois é através dele que podemos separar o que é abuso do que é de fato aceitável, e assim buscarmos a solução de nossos conflitos e sua reparação. E é isso, nosso vídeo termina por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e seus comentários, que serão muito bem-vindos, além de que essa interação ajuda no crescimento do nosso canal, o que, por certo, se reverterá em conhecimentos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.